Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro módulo do curso de formação continuada Conhecer para Transformar, uma das ações do projeto Ciclo Sustentável Valorização da Cadeia da Reciclagem em Eunápolis, Bahia, desenvolvido pela Associação Gota do Óleo por meio do edital da AIP Soluções Sustentáveis para Centros Urbanos. O projeto Ciclo Sustentável tem como objetivo fortalecer a coleta seletiva e a cadeia da reciclagem no município de Eunápolis, na Bahia, promovendo a valorização e a inclusão socioprodutiva de catadores e das catadoras de materiais recicláveis. Para alcançar esse objetivo, o projeto desenvolve ações de capacitação, mobilização social, educação ambiental, fortalecimento institucional e ampliação das atividades de coleta e triagem. Além disso, o projeto busca aumentar a recuperação dos materiais recicláveis, gerar oportunidade de trabalho e renda e sensibilizar a comunidade sobre a importância da separação e da destinação correta dos resíduos. Dessa forma, contribuímos para a construção de cidades mais sustentáveis, socialmente justa e comprometida com os princípios da economia circular. O curso Conhecer para Transformar, esse módulo, foi pensado como um espaço de aprendizado, troca de experiências e construção coletiva. O próprio nome já traduz o propósito dessa formação: ampliar nossos conhecimentos para transformar práticas, fortalecer a atuação de cada participante e contribuir para mudanças concretas em nossa comunidade. Ao longo dos módulos, vamos conversar sobre sustentabilidade, coleta seletiva, reciclagem, gestão de resíduos e o papel de cada pessoa no fortalecimento da cadeia da reciclagem. Mais do que transmitir informações, queremos valorizar os conhecimentos e as experiências que cada participante traz consigo. Neste primeiro módulo, vamos apresentar os principais conceitos que orientam a nossa formação, conhecer um pouco das experiências de vocês e iniciar essa caminhada conjunta. Agradecemos a presença e o envolvimento de cada pessoa. Esperamos que esse seja um momento participativo, leve e produtivo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos lá, conhecer para transformar. Vamos começar. Então é legal a gente entender nesse primeiro momento qual que é a relação que cada um tem com o seu lixo, ou será resíduo. A gente costumeiramente costuma falar lixo, chamar de lixo, mas na verdade o nome técnico para esses materiais que a gente descarta é resíduo, Nem tudo que a gente descarta é sem utilidade, E aí é sobre isso que a gente vai puxando, vai conversando com vocês para a gente conseguir entender mais. Como essa é uma versão gravada, da oficina, para vocês revisarem, para vocês se reconectarem até com o conteúdo, poder rever, poder fazer uma redação sobre o tema, até, dependendo do que vocês precisarem, a gente não vai ter tanto espaço para diálogos, Mas eu queria que isso ficasse na cabecinha de cada um de vocês para a gente ir falando sobre o tema. Então a gente pensa, quais são os resíduos que eu mais gero na minha casa? E o que eu faço com eles? Para onde eu acredito que vão depois que eu os descarto? A gente tem uma rotina de ir se desfazendo de lixo. Todo brasileiro gera muito lixo, Existe um dado que fala da quantidade de resíduo que é gerado por pessoa. Então, a gente precisa pensar quais desses resíduos dentro da nossa casa é o que a gente mais gera. Eu, na minha casa, por exemplo, eu gero pouco plástico, muito orgânico, Porque eu tenho uma alimentação mais pautada em coisas orgânicas. Eu não como muito fast food, eu gosto de uma alimentação mais equilibrada. Então, eu produzo pouco plástico, mas ainda tem muito plástico. É o plástico que vem
no sabão de lavar roupa, né? Mesmo que a gente compre os refis, ainda tem um plásticozinho às vezes, né? O próprio refil ele vem dentro de um outro plástico, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar o que a gente descarta, né, na nossa residência. Então, eu queria que vocês ficassem com esse pensamento do que vocês geram na casa de vocês. E de quanto em quanto tempo vocês precisam descartar esse resíduo para fora de casa, né? E aí a gente passa por alguns temas como consumo, né? O que é esse consumo, como que esse consumo está sendo realizado, né, dentro das nossas residências, a geração disso, né, desse consumo. Após a gente consumir qualquer coisa hoje em dia, ela vem numa embalagem, né, e isso está diretamente relacionado com a geração do resíduo, né? E aí, depois da geração, a gente vai ter que fazer o quê? Descartar. E esse descarte? Qual que é a destinação dele? Né? Na maioria das cidades, a gente não tem um aterro sanitário bem estruturado e mesmo que tenha um aterro sanitário na cidade que a gente mora, isso não garante que todos os materiais que são passíveis de recuperação, reutilização ou reciclagem, eles sejam interceptados antes de chegar no aterro. Então, um dos grandes problemas hoje do nosso país é que mesmo após a lei de resíduos sólidos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios continuam gerando resíduos sem ter uma gestão adequada deles, né? E isso gera inúmeros impactos ambientais, né? A sacolinha que eu descartei errado na minha casa, que eu não recusei na hora de fazer uma compra, porque eu posso levar uma eco bag, né? Uma sacola que não seja descartável, uma sacola que eu use toda vez que eu vou ao supermercado, né? Essa própria sacolinha ela pode virar, né, um grande impacto ambiental nos nossos mares, né? Um grande exemplo que a gente vê aí nas redes sociais é a tartaruga que come essa sacola pensando que é uma alga, né? Ou mesmo a questão dos microplásticos, né? Que é uma contaminação que a gente ainda não tem nem precedentes, né? Já se encontrou microplástico, inclusive no leite materno, então é um nível de contaminação muito grande, né? Porque poluição é uma coisa que às vezes a gente consegue até controlar, reverter, mas contaminação é bem mais difícil. Contaminação se espalha nos organismos vivos, né? Entra na cadeia alimentar dos organismos, né? Então isso tem um impacto muito mais severo. Então toda vez que a gente ouvir falar em contaminação ambiental, a gente vai entender que é muito mais grave do que poluição. Um exemplo disso é a questão do óleo lá que foi derramado, né, no nosso litoral. Isso foi uma grande contaminação, né, que houve até hoje. A gente tem os impactos disso na natureza. Mas a gente chega num ponto importante, né, que é a gente começar a olhar para esse nosso consumo, né, e pensar que a gente pode recusar muita coisa. A gente precisa avaliar o que de fato, né, dentro do consumo é o que a gente realmente precisa, né, porque a gente tem a televisão falando para a gente comprar, a gente tem as redes sociais falando que a gente só é bom se a gente tiver o relógio de marca, a roupa de marca, se a gente tiver produtos, se a gente consumir, né? Isso está muito intrínseco dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, né? E hoje, por exemplo, se você for olhar para a profissão de influencer, né, eles ganham para fazer propaganda de produtos, né? E isso gera uma necessidade de consumo cada vez maior. Existem pesquisas que falam sobre como o consumo está diretamente ligado com a felicidade da humanidade, né? Então a gente tem vários estudos falando que as pessoas buscam a felicidade no consumo, né? E na verdade não é bem aí que a gente vai encontrar a felicidade. Então a gente precisa realmente rever até internamente quais são os nossos verdadeiros sentidos na vida, né? O que de fato faz a gente feliz, né? E esse consumo, gente, vai fazer uma geração de resíduo cada vez maior, né? A gente já chegou praticamente num ponto de não retorno do aquecimento global, e a questão do lixo é um impacto forte, né, dentro
de toda essa cadeia. E para produzir cada coisa que a gente tem, envolve energia, envolve matéria-prima, então isso vai além da capacidade de manutenção do nosso planeta, né? Então, quando a gente fala em Agenda 2030, né, quando a gente fala nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são coisas que a gente vai chegar, né, de forma sucinta no decorrer do nosso curso, né, a gente vai conseguir tocar nesses assuntos até com maior profundidade em outros módulos, mas para a gente pensar que a gente precisa rever o que a gente está fazendo, né, e como a gente está se comprometendo com o nosso planeta e com o que a gente quer. E aí a gente traz um tema, aliás, 4 temas aqui para vocês, para a gente começar a pensar a respeito, que é a responsabilidade compartilhada, a separação dos materiais, a reciclagem e a reutilização. Perceba que a responsabilidade compartilhada, ela puxa essas setas, né, para reutilização, para reciclagem, para separação. Então a gente precisa entender que dentro da sociedade que a gente vive, a gente também depende do ambiente que a gente vive, né? Então precisa ter um pensamento, né, que traga essa responsabilidade para cada um de nós, né? Então a responsabilidade de reutilizar o que ainda dá, né, fazer, sei lá, usar a garrafa PET, né, o exemplo melhor disso é de reutilização, é pegar uma garrafa PET, por exemplo, e colocar na geladeira com água. Eu poderia descartar aquela garrafa, mas não, eu estou usando para condicionar a água dentro da minha geladeira. Outro exemplo é pegar uma calça jeans que eu já não ia usar e fazer uma bolsa, né, ou fazer uma bermuda, né? Existem várias formas de reutilização. O próprio artesanato, né, é uma forma de reutilização de materiais. A reciclagem, né, que a gente vai falar por último, porque antes de reciclar a gente precisa pensar na separação dos materiais, né? Não tem como a gente misturar orgânico com resíduo reciclável, né, resíduo seco, e mandar para reciclagem, né? A gente precisa começar dentro das nossas casas. Isso é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que a gente vai fazendo devagar, né? Mas que a gente precisa começar a tocar nesse assunto com vocês. Porque a maioria das pessoas fala, não vou separar na minha casa porque não tem coleta seletiva na cidade que eu moro. Mas toda cidade tem um catador de material reciclável, né? E na cidade de vocês, em Eunápolis, tem a Associação Gota do Óleo que a gente vai estar falando dela mais para frente, né? Então, assim, pensar que na minha casa eu preciso separar o que é seco e o que é úmido, né? E o lixo seco do lixo molhado, né? O orgânico do reciclável, e levar nos pontos de entrega. Existem vários ecopontos, e eu estou falando da realidade de Eunápolis, né? Em Eunápolis existem vários ecopontos que é possível levar esse material separadinho, né, organizadinho para venda, para comercialização. E aí, dando sequência, eu trago aqui um conceito que a gente vai começar a olhar para ele, que é um conceito de sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Será que a gente sabe, né? A sustentabilidade, ela tem várias formas de ser enxergada, né? De se olhar para ela. Uma delas, que é o que a gente vai tratar hoje, é o desenvolvimento sustentável, que é um conceito, né, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, né, que fala que os objetivos ambientais e os objetivos econômicos, eles precisam dar segurança aos objetivos sociais, né, para que a gente consiga, em um ciclo, viver, né, mais tempo na sociedade, garantir que as futuras gerações elas consigam sobreviver no mundo que a gente tem hoje, né, e no mundo de amanhã. Então, é não esgotar esses recursos naturais. E como que a gente faz isso dentro da nossa sociedade? Então, o conceito de sustentabilidade que traz a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, é um conceito que fala que a gente precisa ter uma harmonia, né, entre o social, o econômico, o ambiental, né? Mas existem outras concepções de sustentabilidade que a gente não vai entrar hoje, né?
mas que também tem uma forma de enxergar o que é sustentabilidade e trazer esses conceitos aí para a prática, né? E aí, um tema que a gente vem trazendo forte aqui para vocês nesse módulo, que são os resíduos sólidos e a coleta seletiva, né? Em Eunápolis hoje a gente tem vários ecopontos, e aí ninguém melhor do que a própria Associação Gota do Óleo para estar explicando melhor para vocês. Então, você que está vendo esse vídeo, você que está acompanhando aqui esse primeiro módulo da nossa formação, fica atento às informações ao final e nos grupos de WhatsApp que você vai estar fazendo parte, que a gente vai dar o endereço da Associação Gota do Óleo em Eunápolis. A associação ela tem um galpão de triagem, tem uma outra sede também no bairro de Nar Borges, né? E esses espaços eles estão abertos à visita, né? Visitas técnicas de escolas, universidades, né? Existe um galpão com organização desses materiais, né? Você vê na prática como funciona, e a gente vai estar também fazendo vídeos de como separar esses materiais, dando dicas aqui no grupo para que vocês consigam acompanhar direitinho aí os trabalhos da associação, tá? E aí é isso, né? Como que funciona na sua cidade? A gente está falando do município de Eunápolis, na Bahia, que é um município que tem atuação da Gota do Óleo há pelo menos 10 anos, né? Eles começaram com uma lata de um balde, uma vassoura para fazer sabão, né? E aí de repente foram expandindo a coleta seletiva, trazendo mais amigos que acreditavam nessa ideia, e hoje eles estão em 13 associados, querendo expandir a associação, querendo trazer mais gente para trabalhar, tentando estruturar a associação para poder fazer essa dinâmica aí de reciclagem funcionar na cidade de Eunápolis, né, buscando apoio político também. Então é interessante que você fique atento aos recadinhos que a gente vai começar a mandar aqui da Gota do Óleo, para que a gente consiga formar uma rede aqui de cooperação dentro da cidade, né, principalmente pensando aí na juventude que está com força total para fazer a diferença dentro da cidade. A Associação Gota do Óleo, só no primeiro semestre de 2026, ela coletou 230.639 quilos de material reciclável que iam diretamente para o aterro, né? São aproximadamente 31 toneladas por mês de resíduos que poderiam estar sendo enterrados, né? E, na verdade, eles estão sendo destinados às indústrias de reciclagem para fazer a reciclagem mesmo desse material, né? Então é importante a gente colocar isso, né? São dados reais, são dados que são medidos todos os meses. No site da Associação Gota do Óleo tem essas informações mês a mês. Então é interessante você saber que na sua cidade já tem um grupo fazendo isso, está funcionando. A ideia é expandir, é gerar mais empregos, mais pessoas trabalhando na triagem, mais pessoas trabalhando no galpão, mais pessoas trabalhando na rua, né? A ideia é trazer quem está sem emprego, né, para conseguir ter uma renda, para conseguir ter uma condição digna de trabalho. Então aqui ainda os dados, né, distribuídos em janeiro e fevereiro, teve o carnaval, né? A Associação Gota do Óleo andou em alguns outros municípios da Costa do Descobrimento, então esse número de material coletado aumentou um pouco. Em julho, que os dados já não aparecem aqui, também teve um aumento significativo por conta da festa do Pedrão aí em Eunápolis, né, que a Gota do Óleo esteve presente também, com apoio da Secretaria de Estado, com apoio desse projeto da IP. Então, muitas atividades aí às vezes influenciam na quantidade de material que é coletado durante o mês, né? Então, a gente lançou agora em julho uma campanha muito interessante
para as pessoas conhecerem quem são as pessoas que estão por trás aí da Associação Gota do Óleo, né? E aí a gente traz outra informação interessante, que é a quantidade de óleo de cozinha, né, que foi coletada no mês de junho e julho pela associação e foi vendida para a Petrobras, né, para a produção de biodiesel, né? Então a gota do óleo, ela tem feito a diferença dentro do município de Eunápolis em várias situações. E lembra que eu falei lá no início da contaminação? Então, o óleo de cozinha, ele pode contaminar pelo menos 25 mil litros de água, 1 litro de óleo de cozinha. Então, assim, são dados muito significativos, né? A água é um dos bens mais importantes, né? Há, inclusive, especulações de que a próxima guerra, se houver uma próxima guerra, vai ser por água, então, água doce, né? Então, a gente precisa realmente cuidar desse recurso que a gente tem tão abrangente, né? E aí chegou um grande momento, assim, da gente apresentar, na verdade, quem são as pessoas que estão por trás da Associação Gota do Óleo. E aí a gente vai mostrar a Dona Aurenita, né, catadora de material reciclável, o Daniel, que é catador de material reciclável, também opera a prensa, faz um trabalho aí legal também na coleta seletiva, junto com o motorista da associação. Nós temos também a Dona Rosa, que é catadora também de material reciclável, trabalha também na triagem dos materiais. O seu Edmilson, um parceirão da Gota do Óleo também, trabalha há um tempo na associação, também trabalha na triagem, na coleta de materiais, né, na prensa. O Eduardo é o motorista aí da Gota do Óleo, mas também é catador, também trabalha na coleta seletiva, né? Não é só motorista não, ele é muito mais que motorista. A gente, seu Elias, né, um parceirão da Gota do Óleo também, catador de material reciclável, também trabalha no desmanche de peças de sucata, né, de ventilador velho, tudo que puder reaproveitar as peças para comercialização, ele está por dentro também. A gente tem a Fabíola, que trabalha também na triagem, também é catadora de material reciclável, né, trabalha também nas palestras de educação ambiental, né, e está se profissionalizando dentro da Associação Gota do Óleo. Dona Maria é a profissional aí das vassouras, é uma das pessoas mais antigas que está na associação. Ela é catadora de material reciclável, trabalha na triagem, tem uma experiência aí em fazer vassoura, sabão. Então a Dona Maria, ela é quem comanda aí essa equipe que fica por conta de fazer as vassouras e triar também os materiais. Temos a Jaqueline, ela também é catadora de material reciclável, também trabalha na triagem, também vai nas palestras de educação ambiental quando é possível. São pessoas que estão aprendendo aí muita coisa com a Gota do Óleo e eu tenho certeza que vão só crescer dentro da associação. Aqui o Gustavo trabalha na coleta, trabalha no desmanche de material eletrônico, também trabalha na triagem, nos eventos, né? Tá junto com a gente aí há um tempo já e é um profissional sem tamanho. José Carlos, nosso diretor executivo, está na triagem, está na logística, ele está também na escrita de projetos, na gestão dos projetos, ele está por trás aí de grande parte do movimento da Gota do Óleo. A Cleide é a nossa palestrante, catadora de material reciclável, é liderança dentro do Movimento Nacional de Catadores, trabalha com os catadores do país inteiro, é referência na Bahia como mulher, é trabalhadora da reciclagem, né? É liderança política também. Então a Jucleude, que a gente chama carinhosamente por Cleide, ela está aí na luta desde o início também na Gota do Óleo, é catadora de material reciclável também, tem um trabalho muito bonito, né, de articulação política, de organização de rede, né, para conseguir consolidar o trabalho da coleta seletiva. Agora, por último, mas não menos importante,
A nossa presidente da Associação Gota do Óleo, a Gersilane, né, é catadora de material reciclável, liderança jovem, está junto com a gente aí desde o início também, para somar, contribuir. E a Gersilane, ela faz um trabalho super importante, né, dentro da Gota do Óleo, que é esse trabalho mais político mesmo, de garantir, assinar os documentos, né, garantir que está tudo andando direitinho com a Gota do Óleo, assumir os compromissos, né, de contratos e tudo mais. Então, Gersilane, além de estar na triagem lá todos os dias ela está trabalhando na triagem e fazendo e acontecendo dentro da Gota do Óleo. Também ajuda no sabão, fazer sabão, ajuda também na questão das vassouras de garrafa PET. Essa mulher é uma entusiasta da reciclagem. Então, o que a gente quer que vocês, na verdade, entendam nesse módulo é como cada participante pode contribuir para uma cidade mais sustentável, né? Então, a gente quer estimular isso dentro de vocês, né, para que cada um consiga pensar qual é o meu papel dentro dessa cadeia da reciclagem, né, que não é uma cadeia, na verdade, que cada um tem o seu compromisso, a sua responsabilidade, e aí a gente precisa firmar esses compromissos, né, diante aqui do que a gente está conversando, né, para fazer uma cidade mais limpa, mais bonita, mais sustentável e garantir as futuras gerações. E aí, a atividade desse módulo a gente vai deixar para que vocês façam um registro fotográfico de boas, né, ou más práticas relacionadas ao descarte de resíduos no bairro ou comunidade que você mora. Então é aquela coisa, eu tô lá com meu celular, passeando pela cidade, vi lá um lixo todo rasgado, foi destinado depois que o caminhão da coleta passou e tá aquela coisa feia, um monte de urubu. Você vai lá, tira uma foto e manda no nosso grupo no WhatsApp, né? Ou então você viu alguém fazendo uma boa ação relacionada ao resíduo também, chegando lá num ecoponto de uma escola aí na sua cidade, em Eunápolis, que você conhece, e entregando aí esse material para coleta seletiva. Isso pode ser uma boa atitude, né? Ou então, o próprio caminhão da Gota do Óleo passando aí, já é um exemplo de boa prática. Você viu ele passando por você, você já bate aquela foto e manda pra gente. Outra atividade que a gente também está colocando aí nesse módulo, e aí por isso a gravação, para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem esse módulo, né? É a atividade de produção de uma redação, né? Falando sobre o módulo Conhecer para Transformar. Então, o que é importante conhecer, né? Dentro de tudo que a gente falou, o que você aprendeu, né, nesse módulo e como isso transformou o que você pensava antes, o jeito de você se organizar dentro da sua rotina, na sua casa, né? Então, é basicamente isso que a gente pede como atividade do módulo, e aí tudo isso vai ser enviado lá no grupinho de WhatsApp que vocês já estão fazendo parte. É esse grupinho que a gente vai criar. Então, a gente pede para todas as pessoas que estão participando dessa formação continuada, lembrando que é só a primeira etapa, a gente ainda vai ter muitos momentos, a gente vai ter vídeo no grupo de WhatsApp rolando, fotos, memes, tudo que a gente conseguir criar, falando sobre a importância da coleta seletiva, como que a Gota do Óleo contribui para Eunápolis ser uma cidade muito mais sustentável, né? E esse apoio aí do projeto da IP para que a gente consiga fazer essa atividade funcionar e realizar ela com todo o prazer que a gente tem de levar informação para todos vocês. E aí, só falando um pouquinho, né, da IP, que a gente falou o tempo todo aqui da IP, desde o início do vídeo, quando a gente apresenta, a IP é uma aliança pela inclusão produtiva, né,
E aí ela nasce com conhecimento e experiência de organizações de diversos setores comprometidos com a mesma causa, que é gerar trabalho e renda para reduzir as desigualdades sociais, né? E eles acreditam que a inclusão produtiva como uma forma relevante de melhorar a vida das pessoas que mais precisam, né? E aí possibilita um futuro mais próximo para toda a sociedade. Né? A Aliança pela Inclusão Produtiva, né? Uma parceria aí de BNDES, Fundação Arimax, Fundação TIDES Setúbal, Humanize, Instituto Heineken, Instituto Votorantim, Santander, Ambev, B3 Social e Itaúsa. Né? Essas são as parceiras aí da Aliança Produtiva pela Inclusão Produtiva. Projeto Ciclo Sustentável de Valorização da Cadeia da Reciclagem em Eunápolis. É um projeto da Associação Gota do Óleo, né? E a gente traz aqui alguns resultados, isso é importante ter com vocês aqui, né? Vocês terem ciência também disso, são informações públicas, né? Então a gente teve nesse mês aí de maio, junho e julho, que foram os primeiros 3 meses do projeto, a gente teve 104.690 quilos de material reciclável, né, destinados, né, e aí a gente tem em julho um salto aí de 40 mil quilos, né, junto com óleo de cozinha, né, destinados à reciclagem. Foram 83 catadores mapeados só na festa do Pedrão, né, 44 beneficiários, né, com base no monitoramento que está sendo feito pela IP. E aí a gente vem, né, qualificando essas informações para estar prestando conta também para a sociedade. Temos mais, né? A gente tem aí esse perfil de 83 catadores que foram mapeados na festa do Pedrão, né? E aí a gente pensar que os catadores, eles têm, em média, uma renda aí entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por mês. A gente tem um projeto aí de geração de renda que envolve jovens, né, que tem uma renda extra aí de pelo menos R$ 600 aí a mais, vendendo os produtos da Associação Gota do Óleo, né, são 3.610 quilos de material reciclável só na festa do Pedrão, né, e tem 12 catadores aí participando de uma capacitação que aconteceu em maio na Associação Gota do Óleo para uso de EPI. Então todos esses cuidados aí com a saúde dos catadores, né, o projeto também abarca, então nenhum catador da Gota do Óleo anda mais sem EPI, trabalha sem EPI, a gente tem olhado muito para isso, tá? E no mais, acho que a gente encerra esse módulo agora, né, tentando ser breve, não ocupar tanto tempo de vocês, mas trazendo informações super necessárias. Eu não me apresentei. Eu sou Marilua Damasceno, sou bióloga, sou mestre em Ciências e Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Trabalho com a Gota do Óleo já tem aproximadamente uns 4 a 5 anos, né, na captação de recursos, elaboração de projetos, e estou como coordenadora desse projeto Ciclo Sustentável, né, na IP, e trabalhando aí em parceria com a Gota do Óleo sempre para desenvolver o melhor trabalho possível. Um abraço para todos vocês e muito obrigada pela oportunidade.